O vento gelado da Macedônia soprava pelos pátios do Palácio Real em Pela, carregando consigo o peso de uma herança que poucos homens na história tiveram que carregar. Alexandre caminhava pelos corredores de mármore onde seu pai, Filipe II, havia traçado os planos que transformariam a Macedônia de um reino bárbaro em uma potência militar temida por toda a Hélade. As paredes ecoavam ainda com as vozes dos generais que debatiam estratégias, com o som das armas sendo forjadas e com os gritos de guerra que precederam as vitórias que unificaram a Grécia sob o domínio macedônio. Mas Filipe estava morto, assassinado por uma conspiração que ainda deixava cicatrizes na alma do jovem rei. Aos 22 anos, Alexandre herdara não apenas um trono, mas um sonho que consumia os pensamentos de seu pai desde que assumira o poder. O Império Persa, vasto e rico além da imaginação, estendia-se desde as costas da Ásia Menor até as fronteiras da Índia, uma extensão de terra que representava tanto uma oportunidade quanto um desafio impossível para qualquer conquistador. Os generais veteranos que haviam servido Filipe observavam o jovem rei com uma mistura de admiração e preocupação. Alexandre possuía o brilho tático de seu pai, talvez até mais afiado, mas também demonstrava uma audácia que beirava a imprudência. Onde Filipe calculava cada movimento com a paciência de um jogador de xadrez experiente, Alexandre ardia com a impaciência de alguém que via o mundo como um território a ser conquistado antes que o sol se pusesse. O exército que Alexandre comandava era uma máquina de guerra refinada por décadas de reformas e batalhas. A falange macedônia, com suas sarizas de 6 metros de comprimento, formava um muro impenetrável de ferro e bronze que havia quebrado as melhores formações gregas. A cavalaria dos companheiros, elite entre as elites, era composta por jovens nobres macedônios que haviam crescido montando cavalos e manejando lanças como se fossem extensões de seus próprios corpos. A infantaria ligeira, os hipaspistas, fornecia a flexibilidade que a falange não possuía, enquanto os arqueiros cretenses e os atiradores de dardo agrianos completavam um arsenal militar que não conhecia rival em todo o mundo conhecido. Mas Alexandre sabia que possuir o melhor exército do mundo não garantia vitória contra um império que podia mobilizar centenas de milhares de soldados, que possuía ouro suficiente para comprar mercenários de todos os cantos da terra e que controlava rotas comerciais que haviam enriquecido civilizações inteiras. O Império Persa não era apenas um inimigo militar, era uma ideia, um conceito de poder que havia dominado o Oriente por mais de 2 séculos. A justificativa para a invasão que Alexandre planejava não era apenas ambição pessoal ou sede de conquista. Os gregos carregavam uma ferida que não havia cicatrizado mesmo depois de 150 anos. As guerras médicas, quando Dário I e depois Xerxes I haviam invadido a Grécia com exércitos imensos, deixaram uma marca na memória coletiva helênica que transcendia gerações. Maratona, Termópilas, Salamina e Plateia não eram apenas batalhas do passado, eram símbolos de resistência que se tornaram parte da identidade grega. Alexandre crescera ouvindo as histórias desses conflitos, narradas não apenas como eventos históricos, mas como uma dívida que permanecia em aberto. Os persas haviam queimado Atenas, profanado templos sagrados, escravizado populações inteiras e tratado os gregos como bárbaros indignos de liberdade. A campanha que Alexandre preparava seria apresentada não como uma guerra de conquista, mas como uma guerra de vingança e libertação, uma cruzada para livrar os gregos da Ásia Menor do jugo persa e para fazer os descendentes de Xerxes pagarem pelos crimes de seus ancestrais. O Helesponto se estendia diante do exército macedônio
como uma linha divisória entre o conhecido e o desconhecido, entre a Europa e a Ásia, entre a vida como súdito de um reino e a possibilidade de se tornar senhor de um império. As águas azuis do estreito refletiam o sol da manhã quando Alexandre reuniu seus 40.000 homens nas praias da Trácia, um número que parecia ridiculamente pequeno para os desafios que os esperavam do outro lado. O ritual que Alexandre realizou antes da travessia foi carregado de simbolismo, que não passou despercebido por nenhum de seus soldados. Ele sacrificou um touro branco a Poseidon, deus dos mares, pedindo passagem segura através das águas que separavam dois mundos. Em seguida, derramou vinho no mar e lançou uma lança dourada na direção da costa asiática, um gesto que declarava sua intenção de conquistar toda a Ásia pela força das armas. Quando o primeiro navio macedônio tocou a praia asiática, Alexandre saltou em terra com a lança na mão, fincando-a profundamente na areia e declarando que recebia a Ásia das mãos dos deuses como território conquistado pela lança. Os soldados que presenciaram esse momento souberam que não estavam apenas seguindo um rei em uma campanha militar, mas acompanhando um homem que acreditava ter nascido para conquistar o mundo. Nas salas ornamentadas do palácio de Dasileion, capital da satrápia da Frígia Helespôntica, a elite persa se reunia em uma atmosfera carregada de tensão e incredulidade. As notícias da travessia de Alexandre haviam chegado através de mensageiros que cavalgaram sem descanso pelas estradas reais persas, carregando informações que pareciam simultaneamente alarmantes e quase risíveis. Um jovem rei bárbaro, com um exército menor que uma única divisão persa, havia atravessado o Helesponto e agora marchava em direção ao coração da Ásia Menor, como se possuísse alguma chance real de desafiar o poder do Rei dos Reis. Os sátrapas que governavam as ricas províncias da Ásia Menor, sob a autoridade de Dário III, não eram homens facilmente impressionados. Arsites, sátrapa da Frígia Helespôntica, havia passado décadas administrando uma região que sozinha gerava mais riqueza anualmente do que todos os reinos gregos combinados. Espitridates, que governava a Lídia e controlava as rotas comerciais que conectavam o interior da Ásia com os portos do Mediterrâneo, possuía recursos suficientes para manter um exército permanente maior que qualquer força que a Grécia havia conseguido mobilizar. Arsames da Cilícia, Mitrobuzanes da Capadócia e outros nobres persas representavam um poder acumulado que tornava qualquer invasão grega uma aparente loucura suicida. Mas havia um homem naquela reunião cuja experiência com os gregos era mais íntima e preocupante que a dos outros presentes. Memnon de Rhodes era um mercenário grego que havia servido os persas por mais de 2 décadas, comandando forças gregas a serviço do império e desenvolvendo um conhecimento profundo tanto das capacidades militares helênicas quanto das fraquezas do sistema defensivo persa. Sua presença naquele conselho não era apenas protocolar, era essencial, pois ele era o único presente que realmente compreendia o tipo de ameaça que Alexandre representava. Quando Memnon tomou a palavra, sua voz carregava a autoridade de alguém que havia lutado ao lado e contra os melhores generais gregos de sua geração. Ele conhecia a reputação de Alexandre, não apenas como rei, mas como comandante militar. Havia estudado as táticas que o jovem macedônio empregara na Batalha de Queroneia, onde, aos 18 anos, comandara a cavalaria que quebrou a linha tebana sagrada. Conhecia também os relatos das campanhas de Alexandre contra os trácios e ilírios, onde o jovem rei havia demonstrado uma combinação de audácia tática e brutalidade estratégica que o distinguia de qualquer comandante de sua geração. A proposta de Memnon era radical e, para os ouvidos persas, quase inaceitável.
Em vez de confrontar Alexandre em uma batalha campal, onde os persas poderiam usar sua superioridade numérica e seus recursos superiores, ele sugeria uma campanha de terra arrasada que negaria ao invasor macedônio os recursos necessários para manter seu exército em território inimigo. Destruir colheitas, envenenar poços, evacuar cidades e retirar-se constantemente diante do avanço macedônio acabaria por esgotar as forças de Alexandre sem que os persas precisassem arriscar suas tropas em combates diretos. A estratégia de Memnon era militarmente sólida e demonstrava um entendimento sofisticado das realidades logísticas que governavam campanhas militares em território hostil. Um exército de 40.000 homens consumia toneladas de grãos diariamente, precisava de forragem para milhares de cavalos e mulas, requeria água limpa em quantidades enormes e dependia de um fluxo constante de suprimentos para manter sua capacidade de combate. Cortar essas linhas de suprimento enquanto evitava batalhas decisivas transformaria a invasão macedônia em um exercício de autodestruição. Mas a proposta de Memnon esbarrava em realidades políticas e culturais que eram tão poderosas quanto as considerações militares. Os sátrapas persas não eram apenas comandantes militares, eram governantes de províncias que haviam construído suas fortunas e reputações na administração próspera de territórios ricos e produtivos. A ideia de destruir deliberadamente a infraestrutura econômica de suas próprias províncias, de arruinar campos que geravam tributos enormes para o tesouro real e de abandonar cidades que eram símbolos de seu poder e prestígio era quase impensável. Além das considerações econômicas, havia questões de orgulho e honra que pesavam tanto quanto qualquer análise tática. O Império Persa havia dominado o mundo conhecido por mais de 2 séculos, e sua supremacia militar era considerada um fato natural da ordem mundial. A ideia de fugir diante de um exército bárbaro, mesmo que temporariamente e por razões estratégicas, parecia uma admissão de fraqueza que poderia ter consequências políticas devastadoras em todo o império. A arrogância que caracterizava a elite persa não era apenas vaidade pessoal, mas uma convicção genuína, baseada em décadas de superioridade militar incontestável. Os exércitos persas haviam subjugado nações inteiras, suprimido revoltas de povos numerosos e experientes em guerra, e mantido controle sobre territórios tão vastos que uma mensagem levava meses para viajar de uma extremidade do império à outra. A cavalaria persa, em particular, era considerada invencível. Uma força de elite criada por tradições marciais que remontavam aos tempos de Ciro, o Grande. Quando o debate terminou, a decisão dos sátrapas refletia tanto sua confiança em sua superioridade militar, quanto sua incapacidade de compreender verdadeiramente o tipo de oponente que enfrentavam. Em vez de adotar a estratégia defensiva proposta por Memnon, eles optaram por reunir suas forças para uma batalha decisiva que, em suas mentes, terminaria a invasão macedônia de uma vez por todas. A cavalaria persa e grega mercenária seria mobilizada, a infantaria seria posicionada estrategicamente, e o jovem Alexandre aprenderia da maneira mais brutal possível que desafiar o poder dos persas era uma loucura que seria punida com aniquilação total. O rio Grânico serpenteava através da paisagem da Frígia, como uma barreira natural que os deuses pareciam ter criado especificamente para favorecer os defensores contra qualquer invasor vindo do oeste. Suas águas, alimentadas pelo degelo das montanhas do interior da Anatólia, corriam com força suficiente para tornar qualquer travessia uma operação militar complexa e perigosa.
As margens do rio eram assimétricas por design da natureza, com a margem ocidental relativamente baixa e acessível, enquanto a margem oriental se elevava em uma escarpa que oferecia aos defensores uma posição dominante sobre qualquer força que tentasse cruzar. Os generais persas que escolheram o Grânico como local para interceptar o avanço macedônio demonstraram um entendimento tático sólido das vantagens que o terreno poderia oferecer. A margem oriental elevada transformava-se em uma fortaleza natural de onde a cavalaria persa poderia lançar ataques devastadores contra qualquer inimigo que tentasse emergir das águas. Os soldados que conseguissem atravessar o rio estariam molhados, desorientados e vulneráveis, forçados a lutar, subindo uma inclinação íngreme, enquanto enfrentavam adversários posicionados no alto, secos e com todas as vantagens do terreno a seu favor. A formação persa que se estabeleceu ao longo da margem oriental do Grânico refletia séculos de experiência militar acumulada através de campanhas que haviam subjugado impérios e quebrado exércitos. Na primeira linha, posicionada diretamente no topo da margem do rio, a elite da cavalaria persa se alinhava em uma exibição impressionante de poder militar. Estes eram os filhos da nobreza persa, homens criados desde a infância para a guerra, montados em cavalos criados especificamente para o combate e equipados com armaduras que representavam tanto status social quanto proteção militar. Ao lado da cavalaria persa, unidades de cavalaria grega mercenária completavam a primeira linha de defesa. Estes mercenários não eram soldados comuns, mas veteranos experientes que haviam escolhido servir os persas por dinheiro e oportunidade, muitos deles exilados de suas cidades natais, por crimes políticos ou simplesmente atraídos pela generosa remuneração que o ouro persa oferecia. Sua presença na linha de frente persa tinha valor tanto tático quanto psicológico, demonstrando que nem todos os gregos apoiavam a invasão de Alexandre e que o próprio talento militar helênico podia ser usado contra os invasores macedônios. Atrás da cavalaria, posicionada de forma a fornecer apoio tático quando necessário, a infantaria grega mercenária formava uma reserva sólida e disciplinada. Estes homens eram hoplitas no melhor sentido da tradição grega, soldados pesadamente armados com lanças longas, espadas curtas e escudos grandes, protegidos por armaduras de bronze que haviam provado sua eficácia em centenas de batalhas através das gerações. Muitos deles haviam servido em conflitos por toda a bacia do Mediterrâneo, acumulando uma experiência de combate que os tornava adversários formidáveis para qualquer força inimiga. A confiança dos comandantes persas em sua posição era mais que justificada pelas realidades táticas da situação. Qualquer exército que tentasse cruzar o Grânico enfrentaria desafios que pareciam quase insurmontáveis. Primeiro, haveria a travessia do rio propriamente dita, uma operação que deixaria os soldados vulneráveis a ataques de projéteis enquanto lutavam contra a correnteza e tentavam manter sua formação. Em seguida, viria a escalada da margem íngreme, uma manobra que exigiria dos soldados que subissem uma inclinação escorregadia e irregular, enquanto carregavam equipamentos pesados e enfrentavam uma chuva de dardos, flechas e lanças arremessadas do alto. Mesmo se alguns soldados conseguissem alcançar o topo da margem, eles se encontrariam em pequenos grupos desorganizados, separados de seus companheiros pela dificuldade da travessia e forçados a enfrentar unidades inimigas intactas e bem posicionadas. A cavalaria persa poderia atacar esses pequenos grupos isoladamente, esmagando-os antes que pudessem se reorganizar em uma formação de combate eficaz. A infantaria grega mercenária poderia avançar para eliminar qualquer soldado inimigo que conseguisse estabelecer uma posição na margem oriental, garantindo que a ponte de passagem
permanecesse sob controle persa. Quando Alexandre e seu exército chegaram à margem ocidental do Grânico, a visão que os recebeu era simultaneamente impressionante e desalentadora. Do outro lado do rio, a cavalaria persa se estendia em uma linha brilhante de armaduras polidas, plumas coloridas e estandartes que tremulavam no vento da tarde. Os cavalos, muitos deles das famosas linhagens da Média e da Pártia, reluziam de saúde e treinamento, suas montarias demonstrando a mesma disciplina e preparação militar que caracterizavam seus cavaleiros. Os generais veteranos de Alexandre, homens como Parmênio, que haviam servido Filipe II em dezenas de campanhas, olharam para a posição persa com o olhar experiente de soldados que sabiam reconhecer uma vantagem tática quando a viam. A sabedoria militar convencional ditava que um ataque frontal contra uma posição tão bem defendida seria um suicídio tático, especialmente quando o exército atacante não possuía vantagem numérica significativa que pudesse compensar a desvantagem do terreno. Mas Alexandre olhou para a mesma cena com olhos diferentes. Onde seus generais viam uma posição defensiva formidável, ele via arrogância. Onde eles percebiam vantagem tática persa, ele identificava rigidez estratégica. A decisão dos persas de posicionar toda a sua cavalaria na primeira linha, diretamente na margem do rio, significava que eles haviam comprometido suas melhores tropas em uma posição fixa, da qual não poderiam se retirar facilmente se a situação tática mudasse. Mais importante, significava que os persas estavam tão confiantes em sua superioridade que nem consideraram a possibilidade de que Alexandre fosse audacioso o suficiente para atacar imediatamente sem reconhecimento adequado do terreno ou preparação tática convencional. O sol começava sua descida em direção ao horizonte quando Alexandre tomou uma decisão que seus próprios generais consideraram entre a genialidade e a loucura suicida. Enquanto Parmênio e outros comandantes veteranos argumentavam pela prudência tática, sugerindo que o exército acampasse durante a noite e procurasse um ponto de travessia mais favorável pela manhã, Alexandre via na situação uma oportunidade que talvez não se repetisse. Os persas estavam posicionados exatamente onde ele queria que estivessem, confiantes em sua superioridade e comprometidos com uma formação que, apesar de suas vantagens óbvias, também possuía vulnerabilidades que um comandante suficientemente audacioso poderia explorar. A cavalaria dos companheiros, formada pelos jovens nobres macedônios que constituíam a elite militar do reino, reagiu à ordem de ataque com uma mistura de excitação e apreensão que refletia tanto sua lealdade pessoal a Alexandre quanto sua compreensão das realidades táticas que enfrentavam. Estes homens haviam crescido com Alexandre, compartilhado sua educação sob Aristóteles, participado de suas primeiras campanhas militares e desenvolvido uma confiança mútua que transcendia as relações normais entre comandante e subordinados. Quando Alexandre disse que atacariam imediatamente, eles sabiam que seguiriam sua ordem mesmo que isso significasse cavalgar direto para a morte. A formação que Alexandre organizou para o ataque refletia tanto sua compreensão das realidades táticas quanto sua disposição para assumir riscos pessoais extraordinários. Em vez de permanecer na retaguarda, dirigindo a batalha, como a maioria dos comandantes de sua época fazia, Alexandre posicionou-se na ponta direita da formação de cavalaria, o local de maior honra e perigo, onde tradicionalmente o próprio rei ou o comandante supremo demonstrava sua coragem pessoal. Esta não era uma posição simbólica, mas um compromisso real de compartilhar todos os perigos que seus soldados enfrentariam.
Ao lado de Alexandre, os companheiros se organizaram em uma formação em cunha que havia provado sua eficácia em campanhas anteriores contra tribos bárbaras e cidades gregas rebeldes. A formação em cunha concentrava o impacto máximo em um ponto específico da linha inimiga, permitindo que uma força numericamente inferior quebrasse através de uma defesa aparentemente sólida, através da aplicação de força concentrada e momentum psicológico. O sucesso da tática dependia tanto da coragem individual dos cavaleiros quanto da disciplina coletiva que permitia que a formação mantivesse sua coesão mesmo sob fogo inimigo intenso. Quando Alexandre ergueu sua lança e gritou o grito de guerra macedônio, o som ecoou ao longo de toda a linha de batalha, como um desafio direto não apenas aos persas do outro lado do rio, mas às próprias limitações da guerra convencional. Os cavalos dos companheiros, treinados desde potros para o combate, responderam ao comando de seus cavaleiros com uma explosão de movimento que transformou a margem ocidental do Grânico em uma cena de poder animal e determinação humana que impressionou até mesmo os persas que os observavam. A entrada na água foi o momento mais vulnerável de toda a operação. Os cavalos, por mais bem treinados que fossem, lutavam contra a correnteza do rio enquanto carregavam cavaleiros totalmente armados. A profundidade da água variava imprevisivelmente, forçando alguns cavaleiros a nadar trechos, enquanto outros conseguiam manter os pés de seus cavalos no fundo do rio. A formação em cunha, tão precisa na margem seca, começou a se desfazer conforme diferentes cavaleiros enfrentavam diferentes desafios na travessia. Dos altos da margem oriental, a cavalaria persa observou os primeiros momentos do ataque macedônio com uma mistura de admiração pela audácia e satisfação pela aparente confirmação de que os invasores eram realmente tão imprudentes quanto haviam esperado. Os primeiros dardos e lanças persas foram lançados quando os companheiros ainda estavam na água, vulneráveis e incapazes de responder efetivamente aos ataques à distância. Alguns cavaleiros macedônios caíram na água, feridos ou mortos, seus corpos carregados pela correnteza, enquanto seus cavalos sem cavaleiro tentavam alcançar a margem. Mas conforme Alexandre e os primeiros companheiros começaram a emergir da água e iniciar a escalada da margem íngreme, a natureza real de sua estratégia começou a se tornar aparente. A audácia do ataque, longe de ser imprudência, era um cálculo psicológico cuidadoso. Os persas haviam se posicionado para repelir um ataque convencional, metodicamente planejado e executado com a cautela apropriada às circunstâncias. Não estavam preparados para responder a um ataque que ignorava completamente as considerações táticas convencionais e dependia inteiramente de velocidade, surpresa e coragem individual. Alexandre, lutando para subir a margem escorregadia enquanto dardos persas assobiavam ao seu redor, personificava o tipo de liderança que inspirava soldados a tentarem o impossível. Sua presença na frente da carga não era apenas simbólica, mas prática. Cada companheiro que o via arriscando sua vida ao lado deles sabia que não estava sendo enviado para morrer por alguém que permanecia em segurança na retaguarda. Esta era uma liderança compartilhada do perigo, um tipo de comando que criava uma lealdade que transcendia considerações racionais de probabilidades de sobrevivência. Conforme mais cavaleiros macedônios conseguiam alcançar o topo da margem, a situação tática começou a mudar de maneiras que os comandantes persas não haviam antecipado. Em vez de enfrentar pequenos grupos de soldados desorientados e isolados, eles se encontravam lutando contra cavaleiros que mantinham sua determinação e disciplina, apesar das circunstâncias adversas. A formação em cunha, mesmo parcialmente desfeita pela travessia, ainda concentrava força suficiente
em pontos específicos da linha persa para criar brechas que outros companheiros poderiam explorar. No caos brutal da batalha, onde o destino de impérios se decidia em combates individuais entre homens separados por apenas alguns metros de distância, Alexandre se tornou o alvo de todos os olhares e de todas as lanças. Sua armadura brilhante, ornamentada com símbolos da realeza macedônia, o identificava instantaneamente como o prêmio supremo para qualquer guerreiro persa ambicioso o suficiente para tentar matá-lo. Dois nobres persas, Espitridates e Roesaces, irmãos que haviam crescido na corte de Dário e recebido a melhor educação militar que o império podia oferecer, viram em Alexandre não apenas um inimigo a ser derrotado, mas uma oportunidade de alcançar glória imortal, matando o jovem rei que ousara invadir o território sagrado do Rei dos Reis. Espitridates, sátrapa da Lídia e Jônia, era um cavaleiro experiente que havia comandado expedições militares contra tribos rebeldes nas montanhas da Anatólia e participado de campanhas contra os citas no norte do Mar Negro. Sua lança, pelos melhores artesãos de Sardes e decorada com ouro batido que refletia a luz do sol poente, havia bebido o sangue de dezenas de inimigos do império. Quando ele esporeou seu cavalo em direção a Alexandre, seu grito de guerra ecoou sobre o campo de batalha como o rugido de um leão defendendo seu território contra um invasor. Alexandre viu o ataque chegando e reagiu com a velocidade que havia sido desenvolvida através de anos de treinamento intensivo sob os melhores mestres de armas da Macedônia. Sua própria lança, mais simples que a arma ornamentada de Espitridates, mas forjada com ferro macedônio e temperada nas forjas que haviam produzido as armas que conquistaram a Grécia, encontrou o peito do nobre persa um instante antes que a lança inimiga pudesse alcançá-lo. O impacto foi devastador, perfurando a armadura persa e matando Espitridates instantaneamente. Mas o momento do ataque persa quebrou a lança de Alexandre, deixando-o temporariamente desarmado no meio de uma batalha onde cada segundo sem uma arma podia significar a morte. Roesaces, vendo seu irmão cair, foi tomado por uma fúria que transcendia considerações táticas ou instintos de autopreservação. Ele atacou Alexandre com uma ferocidade que impressionou até mesmo os veteranos macedônios que observavam o combate. Sua espada curva persa cortando o ar em arcos letais que buscavam qualquer abertura na defesa do rei macedônio. Alexandre, forçado a lutar defensivamente enquanto tentava sacar sua espada, recuou alguns passos, mas manteve sua composição sob a pressão do ataque persa. O golpe, que quase mudou o curso da história, veio quando Roesaces conseguiu uma abertura momentânea na defesa de Alexandre. Sua espada, afiada até poder cortar seda no ar e temperada com técnicas persas que eram segredos guardados há gerações, desceu em direção ao pescoço do rei macedônio com força suficiente para decapitar um touro. O som do metal contra metal ecoou sobre o campo de batalha quando a lâmina persa encontrou a proteção do pescoço da armadura de Alexandre, uma peça de artesanato macedônio que havia sido forjada especificamente para proteger o jovem rei dos perigos que ele insistia em enfrentar pessoalmente. A armadura salvou a vida de Alexandre, mas o impacto foi suficientemente forte para atordoá-lo temporariamente e fazê-lo cambalear. Roesaces, vendo que havia ferido o rei macedônio, ergueu sua espada para um golpe final que terminaria a invasão macedônia de uma vez por todas. Mas nesse momento crítico, quando o destino do mundo conhecido pendia por um fio, Clito, o Negro, um dos comandantes mais experientes de Alexandre, e um homem que havia servido Filipe II antes de transferir sua lealdade para o filho, interveio com a velocidade e precisão de um soldado veterano que havia sobrevivido a centenas de combates.
A lança de Clito encontrou as costas de Rhoesaces no exato momento em que o nobre persa preparava seu golpe final contra Alexandre. A ponta de ferro macedônio, guiada pela experiência de décadas de guerra e pelo instinto protetor de um homem que via Alexandre não apenas como seu rei, mas como o filho de seu antigo comandante, perfurou a armadura persa e atravessou o coração de Rhoesaces, matando-o instantaneamente e salvando a vida do homem que se tornaria o maior conquistador da história. O significado desse momento transcendeu a importância tática imediata. Alexandre havia demonstrado, diante de seus próprios soldados e dos inimigos que enfrentavam, que não era um comandante que dirigia batalhas de uma posição segura na retaguarda. Era um rei guerreiro na tradição dos heróis épicos, alguém disposto a arriscar sua própria vida pelos objetivos que havia estabelecido para seu reino e seu povo. Esta disposição para compartilhar os perigos que pedia a seus soldados para enfrentarem criou uma lealdade que se tornaria uma das bases do sucesso militar macedônio. Mas o combate também revelou as vulnerabilidades da abordagem de Alexandre à liderança militar. Um comandante morto não pode dirigir campanhas, e um rei morto não pode governar um império. O fato de que Alexandre havia chegado tão perto da morte nas primeiras horas de sua invasão da Ásia demonstrava que sua coragem pessoal, por mais inspiradora que fosse, também representava um risco estratégico para toda a empresa militar que havia iniciado. Para os soldados macedônios que testemunharam o combate entre Alexandre e os nobres persas, o evento se tornou uma lenda que seria contada e recontada através de campanhas futuras. Eles haviam visto seu jovem rei enfrentar e derrotar alguns dos melhores guerreiros que o Império Persa podia produzir, demonstrando que nem mesmo a elite militar persa era invencível quando confrontada com a determinação e o treinamento macedônio. Esta confiança psicológica se espalharia através das fileiras macedônias como fogo em palha seca, transformando soldados já disciplinados em uma força que acreditava genuinamente em sua capacidade de conquistar o mundo. A morte dos dois nobres persas nas mãos de Alexandre criou uma ruptura psicológica na linha persa que se propagou como ondas em um lago depois que uma pedra é atirada em suas águas. A cavalaria persa, que havia se posicionado com tanta confiança na margem do Grânico, começou a mostrar os primeiros sinais de hesitação que caracterizam o momento em que uma força militar percebe que suas suposições iniciais sobre a batalha estavam fundamentalmente erradas. O que deveria ter sido um massacre simples de bárbaros imprudentes estava se transformando em um combate genuíno contra adversários que possuíam tanto habilidade quanto determinação. A audácia da carga inicial de Alexandre havia criado exatamente o tipo de confusão que ele havia apostado que criaria. Os comandantes persas, preparados para repelir um ataque convencional e metodicamente planejado, se encontraram tentando responder a uma situação tática que suas experiências anteriores não os haviam preparado para enfrentar. A rigidez de sua formação, que deveria ter sido uma fonte de força, estava se tornando uma limitação conforme soldados macedônios individuais e pequenos grupos conseguiam estabelecer posições na margem oriental do rio. Enquanto Alexandre lutava contra os nobres persas na ala direita, Parmênio, o mais experiente dos generais macedônios, executava a parte de sua responsabilidade no plano de batalha com a precisão que caracterizara décadas de serviço militar. A cavalaria tessália, posicionada na ala esquerda da formação macedônia, havia atravessado o rio em um ponto onde a resistência persa era menos concentrada e agora se movia para flanquear a posição persa principal. Estes cavaleiros, criados nas planícies da Tessália, onde a tradição equestre rivalizava com a dos próprios persas,
possuíam tanto a habilidade individual quanto a disciplina coletiva necessárias para executar manobras táticas complexas, mesmo sob as condições caóticas de uma batalha em desenvolvimento. A falange macedônia, que havia observado a carga da cavalaria com a paciência disciplinada de soldados veteranos, começou sua própria travessia do rio quando ficou claro que a cavalaria havia estabelecido uma posição sólida na margem oriental. Estes homens, armados com sarizas de 6 metros de comprimento e protegidos por escudos pequenos, mas eficazes, representavam a inovação militar que havia tornado os exércitos macedônios superiores a qualquer força militar de sua época. Sua travessia do Grânico foi mais metodical que a carga espetacular da cavalaria, mas não menos eficaz em seus resultados. Quando a primeira linha da falange emergiu da água e começou a subir à margem do rio, os comandantes persas perceberam que enfrentavam não apenas uma carga de cavalaria audaciosa, mas um ataque coordenado de múltiplas armas que havia sido planejado para explorar exatamente as vulnerabilidades que sua formação defensiva possuía. A cavalaria havia criado confusão e estabelecido pontos de apoio na margem oriental. A falange fornecia a força de combate sustentada necessária para expandir essas posições, e a cavalaria tessália estava se movendo para cercar toda a posição persa. A desintegração da linha persa, quando começou, foi rápida e devastadora. A cavalaria persa, descobrindo que estava sendo flanqueada pela cavalaria tessália enquanto enfrentava a pressão frontal da falange e dos companheiros, perdeu a coesão que era essencial para sua eficácia como força militar. Cavaleiros individuais, percebendo que a situação tática estava se deteriorando rapidamente, começaram a se retirar da linha de batalha, procurando posições mais defensáveis, ou simplesmente tentando escapar do que estava se tornando claramente uma derrota militar. O pânico, uma vez iniciado, se espalhou através das fileiras persas com a velocidade que caracteriza o colapso de formações militares sob pressão extrema. Comandantes que haviam passado décadas dirigindo tropas vitoriosas se encontraram gritando ordens para soldados que não podiam ouvi-los sobre o som da batalha ou que estavam ocupados demais lutando por suas próprias vidas para responder a comandos táticos. A disciplina que havia mantido o exército persa unido começou a se desfazer conforme soldados individuais tomaram decisões baseadas em instintos de sobrevivência em vez de considerações militares coletivas. Alexandre, tendo sobrevivido ao combate com os nobres persas e reagrupado com um grupo de companheiros ao seu redor, viu a oportunidade que a desintegração da linha persa oferecia e a explorou com a velocidade de um predador experiente. Em vez de permitir que os persas se retirassem em ordem e possivelmente se reorganizassem em uma nova posição defensiva, ele lançou sua cavalaria restante em uma série de ataques que transformaram uma retirada organizada em uma rota completa. A perseguição que se seguiu foi uma demonstração da superioridade da cavalaria macedônia em combate móvel. Os cavalos macedônios, criados e treinados especificamente para campanhas militares extensas, possuíam tanto a resistência quanto a velocidade necessárias para alcançar cavaleiros persas em fuga. Os companheiros, lutando com a ferocidade de soldados que sabiam que haviam alcançado uma vitória decisiva, mostraram pouca misericórdia para com inimigos que haviam planejado aniquilá-los completamente apenas algumas horas antes. Os sátrapas persas, que haviam entrado na batalha com tanta confiança em sua superioridade, se encontraram fugindo através da paisagem da Frígia como refugiados em vez de comandantes militares vitoriosos. Arcites, Espitridates, que havia sobrevivido ao combate inicial, Mitrobuzanes e outros nobres que representavam séculos de tradição militar persa, abandonaram suas tropas e fugiram do campo de batalha,
carregando consigo não apenas suas próprias vidas, mas também as notícias de uma derrota que abalaria os fundamentos do Império Persa. A cavalaria grega mercenária, que havia lutado ao lado dos persas, sofreu um destino ainda pior que seus aliados. Soldados experientes que haviam escolhido servir o Império Persa por dinheiro e oportunidade, descobriram que sua experiência militar era inútil quando sua formação se desintegrava ao seu redor. Muitos foram mortos durante a fuga, derrubados por cavaleiros macedônios que os perseguiam através dos campos e colinas que cercavam o rio Grânico. Outros foram capturados e enfrentariam um destino que talvez fosse pior que a morte imediata no campo de batalha. Quando o sol se pôs naquele dia, a margem oriental do Grânico estava coberta com os corpos de centenas de cavaleiros persas e gregos mercenários. Seus cavalos, muitos deles feridos ou sem cavaleiros, vagavam pelo campo de batalha em uma cena de devastação que contrastava dramaticamente com a confiança que havia caracterizado as forças persas apenas algumas horas antes. O rio Grânico, que deveria ter sido a barreira que deteria a invasão macedônia, havia se tornado o local da primeira grande vitória de Alexandre na Ásia. Quando a cavalaria persa desintegrou-se e fugiu do campo de batalha, abandonando suas posições e suas responsabilidades com uma velocidade que surpreendeu até mesmo os veteranos macedônios acostumados a vitórias decisivas, a infantaria grega mercenária, que havia sido posicionada como reserva, se encontrou isolada e cercada em uma situação tática que não oferecia alternativas atraentes. Estes homens, hoplitas experientes, que haviam vendido suas habilidades militares ao melhor ofertante, perceberam rapidamente que a batalha estava perdida e que suas opções se limitavam à morte em combate ou rendição na esperança de tratamento como prisioneiros de guerra. A decisão de se render foi tomada pelos comandantes mercenários com o tipo de pragmatismo que caracterizava soldados profissionais que haviam sobrevivido a múltiplas campanhas através do cálculo cuidadoso de riscos e probabilidades. Eles depuseram suas armas, removeram seus capacetes em sinal de submissão e enviaram emissários para negociar os termos de sua rendição com os comandantes macedônios. Sua expectativa, baseada em décadas de experiência com as convenções da guerra grega, era que seriam tratados com a cortesia devida a soldados capturados e eventualmente libertados mediante pagamento de resgate ou trocados por prisioneiros macedônios capturados em futuras batalhas. Mas Alexandre olhou para os mercenários gregos rendidos com uma fúria que transcendia considerações táticas ou cálculos políticos convencionais. Em sua mente, estes homens representavam algo mais odioso que simples inimigos militares. Eram traidores à própria essência da identidade grega, homens que haviam escolhido lutar ao lado dos bárbaros persas contra seus próprios irmãos helênicos. A campanha que Alexandre liderava não era apenas uma guerra de conquista, mas uma cruzada de vingança pelos crimes persas contra a Grécia. E a presença de gregos nas fileiras inimigas transformava uma questão militar em uma questão de traição nacional. A justificativa que Alexandre ofereceu para sua decisão refletia tanto sua compreensão da propaganda política quanto sua convicção genuína sobre a righteousness de sua causa. Os mercenários gregos, ao aceitar ouro persa para lutar contra outros gregos, haviam violado os laços fundamentais que uniam todos os povos helênicos em uma identidade cultural comum. Haviam escolhido servir os descendentes dos mesmos reis persas que haviam queimado Atenas, destruído templos sagrados e escravizado populações gregas inteiras durante as guerras médicas. Sua traição não podia ser perdoada com a mesma facilidade com que se perdoavam as ações de inimigos estrangeiros que lutavam por seus próprios países. A ordem que Alexandre deu
para o massacre dos mercenários foi recebida pelos soldados macedônios com uma mistura de surpresa e compreensão. Muitos deles haviam perdido amigos e parentes nas batalhas contra os persas e seus aliados, e a ideia de que gregos lutariam ao lado dos inimigos tradicionais da Hélade despertava uma raiva que era tanto pessoal quanto política. Outros, especialmente os veteranos que haviam servido sob Filipe II, reconheceram na Ordem de Alexandre uma decisão calculada para estabelecer um precedente que desencorajaria outros gregos de se aliarem aos persas em futuras batalhas. O massacre que se seguiu foi executado com a eficiência brutal que caracterizava o exército macedônio quando operava sob ordens diretas de seu rei. A falange avançou sobre os mercenários desarmados com a mesma disciplina que havia demonstrado durante a batalha, mas agora aplicada a uma tarefa que era mais execução que combate. As sarízas macedônias, projetadas para quebrar formações inimigas em batalhas campais, foram usadas para matar homens indefesos que haviam depositado suas armas na expectativa de serem tratados como prisioneiros de guerra. Os gritos dos mercenários morrendo ecoaram sobre o campo de batalha do Grânico, como um lembrete sombrio de que a guerra que Alexandre havia iniciado seria travada com uma intensidade que transcenderia as convenções normais do conflito entre estados civilizados. Esta não era uma guerra por território ou tributo, mas uma guerra por identidade cultural e supremacia civilizacional. Um conflito no qual a traição seria punida com aniquilação total e a lealdade seria recompensada com uma participação nos despojos do maior império que o mundo havia conhecido. Aproximadamente 2.000 mercenários gregos sobreviveram ao massacre, poupados não por misericórdia, mas por necessidades práticas. Alexandre precisava de trabalhadores escravos para construir estradas, cavar trincheiras e realizar as tarefas braçais que sustentavam uma campanha militar em território hostil. Estes sobreviventes foram acorrentados e enviados para trabalhar nas minas da Macedônia. Uma sentença que era considerada equivalente à morte lenta, mas que servia tanto como punição quanto como exemplo para outros gregos que pudessem considerar aceitar ouro persa para lutar contra seus próprios compatriotas. A brutalidade da decisão de Alexandre em relação aos mercenários gregos serviu a múltiplos propósitos estratégicos que se estendiam muito além do campo de batalha imediato. Estabeleceu um precedente que desencorajaria outros soldados gregos de aceitar emprego persa. Criou uma reputação de severidade implacável que precederia o exército macedônio através de suas futuras campanhas. E demonstrou aos persas que Alexandre não era um conquistador comum que poderia ser influenciado por considerações de piedade ou política convencional. Mas a decisão também revelou aspectos da personalidade de Alexandre que prenunciavam algumas das decisões mais controversas de seu reinado futuro. Sua disposição para ordenar a execução de homens rendidos, mesmo quando justificada por considerações políticas, demonstrava uma frieza de cálculo que complementava sua coragem pessoal e seu gênio tático. Era um lembrete de que o homem que se tornaria conhecido como Alexandre o Grande possuía tanto a capacidade para a misericórdia quanto para a crueldade, e que suas decisões seriam sempre governadas pelos requisitos de seus objetivos maiores, em vez de por sentimentos humanitários convencionais. Para os soldados macedônios que testemunharam o massacre, o evento serviu como uma educação sobre o tipo de guerra que seu rei pretendia travar na Ásia. Esta seria uma campanha sem compromissos, sem piedade para os inimigos e sem tolerância para a traição. Os homens que seguiram Alexandre através do Helesponto haviam se alistado para uma guerra de conquista, mas agora compreendiam que participariam de algo mais fundamental,
uma guerra pela redefinição da ordem mundial, um conflito que determinaria se o futuro pertenceria aos gregos ou aos bárbaros. O campo de batalha do Rio Grânico, quando o último grito de guerra se silenciou e a última lança foi baixada, apresentava um panorama que mudaria para sempre o equilíbrio de poder entre o Oriente e o Ocidente. Sobre as margens que algumas horas antes haviam testemunhado a confiança arrogante da cavalaria persa, agora se espalhavam os corpos de centenas de soldados que haviam representado a elite militar do império mais poderoso do mundo conhecido. A vitória de Alexandre não havia sido apenas tática, mas psicológica, demonstrando que o poder persa, por mais impressionante que parecesse em teoria, podia ser quebrado quando confrontado com determinação, habilidade e liderança superiores. As perdas macedônias haviam sido surpreendentemente leves para uma batalha de tal importância estratégica. Menos de 30 companheiros haviam morrido na carga através do rio, e as perdas totais do exército macedônio não excediam algumas centenas de homens. Esta disparidade nas baixas não era acidental, mas refletia tanto a superioridade do treinamento e equipamento macedônio, quanto a eficácia das táticas que Alexandre havia desenvolvido especificamente para explorar as fraquezas dos sistemas militares persas. Cada soldado macedônio morto no Grânico havia sido substituído por 10 soldados persas, uma taxa de intercâmbio que, se mantida através de futuras campanhas, garantiria a conquista de todo o império. A primeira decisão de Alexandre após a vitória demonstrou sua compreensão sofisticada da guerra como um exercício político além de militar. Em vez de simplesmente celebrar sua vitória e marchar para a próxima batalha, ele organizou um programa cuidadoso de propaganda que transformaria sua vitória militar em uma vitória de relações públicas que ressoaria através de todo o mundo grego. 300 armaduras persas, escolhidas entre as peças mais ornamentadas capturadas no campo de batalha, foram cuidadosamente limpas, polidas e preparadas para envio através do Helesponto. O destino destas armaduras era o Partenon em Atenas, o templo mais sagrado da cidade mais prestigiosa da Grécia, onde seriam exibidas como troféus de uma vitória que beneficiava toda a Hélade. Mas a mensagem que acompanharia estes troféus foi cuidadosamente elaborada para maximizar seu impacto político. A inscrição que Alexandre ordenou que fosse gravada em uma placa de bronze e enviada junto com as armaduras declarava: Alexandre, filho de Filipe, e os gregos, excluindo os espartanos, tiraram estas armaduras dos bárbaros que habitam a Ásia. A linguagem desta dedicatória era carregada de significado político que qualquer grego educado reconheceria imediatamente. Ao se identificar como Alexandre, filho de Filipe, o jovem rei enfatizava sua continuidade com as políticas de seu pai e sua legitimidade como líder da coalizão grega contra a Pérsia. A referência aos gregos, excluindo os espartanos, era simultaneamente uma provocação e um convite, lembrando aos espartanos que haviam escolhido permanecer fora da coalizão panelênica, enquanto oferecia-lhes uma oportunidade implícita de se juntarem à campanha antes que fosse tarde demais. Mais importante, a descrição dos persas como bárbaros que habitam a Ásia reforçava a narrativa cultural que apresentava a campanha de Alexandre não como uma guerra de agressão, mas como uma guerra de libertação. Os persas não eram apenas inimigos militares, mas representantes de uma civilização inferior que havia oprimido os gregos da Ásia Menor e ameaçado a própria existência da cultura helênica. A vitória no Grânico, de acordo com esta interpretação, era apenas o primeiro passo na restauração da ordem natural do mundo, onde a superioridade grega seria reconhecida e respeitada. O controle da Ásia Menor que Alexandre estabeleceu após a Batalha do Grânico representava muito mais que uma simples ocupação militar de território inimigo.
Era a primeira etapa na criação de um novo tipo de império, um Estado que combinaria a organização administrativa persa com a cultura e os valores gregos. As cidades gregas da costa asiática, que haviam vivido sob dominação persa por mais de 2 séculos, receberam Alexandre como um libertador que restauraria suas antigas liberdades e reconectaria-as com a civilização helênica, da qual haviam sido separadas. Mas a verdadeira importância da vitória no Grânico transcendia considerações territoriais ou políticas imediatas. Alexandre havia provado, tanto para seus próprios soldados quanto para seus inimigos futuros, que o Império Persa não era invencível. A mística de poder que havia cercado os persas desde os tempos de Ciro, o Grande, havia sido quebrada por um jovem rei bárbaro com um exército relativamente pequeno, mas superbamente treinado e liderado. Esta quebra psicológica seria tão importante quanto qualquer vantagem tática nas batalhas futuras que determinariam o destino do mundo antigo. Para Dário III, o rei dos reis que governava o império desde sua capital em Persépolis, as notícias da derrota no Grânico chegaram como um choque que forçou uma reavaliação completa da ameaça que Alexandre representava. O que havia sido descartado como uma incursão menor de bárbaros ambiciosos, agora se revelava como uma invasão séria, conduzida por um comandante que possuía tanto a habilidade tática quanto a determinação estratégica necessárias para ameaçar a própria existência do império. A próxima fase da guerra exigiria recursos e atenção pessoal que Dário havia esperado não precisar dedicar a um problema aparentemente menor. O legado da Batalha do Grânico se estenderia através dos séculos seguintes, como um marco na história mundial. Não foi apenas uma vitória militar, mas o primeiro passo na transformação fundamental do mundo antigo, que resultaria na criação de uma civilização helenística que combinaria elementos gregos, persas, egípcios e indianos em uma síntese cultural que influenciaria o desenvolvimento da humanidade por milênios. Cada soldado macedônio que sobreviveu àquela batalha carregaria consigo a memória de ter participado do início da maior aventura de conquista na história humana. Quando Alexandre reuniu seu exército na manhã seguinte à batalha e apontou para o leste, em direção ao coração do Império Persa, cada homem em suas fileiras sabia que havia participado de algo histórico. A vitória no Grânico havia provado que seu jovem rei possuía não apenas coragem e ambição, mas o gênio militar necessário para transformar sonhos impossíveis em realidades conquistadas. O próximo desafio seria ainda maior: enfrentar Dário III pessoalmente na Batalha de Isso, onde o destino de 2 impérios seria decidido em um confronto entre 2 reis que representavam civilizações fundamentalmente diferentes, mas igualmente determinadas a dominar o mundo conhecido. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. Whispers in the air, moonlight, silence, stir, heartbeat, subtle drum, night has just begun. Rattles on the wall, footsteps down the hall, echoes in the mist, moments drift like this, cinematic dreams, eyes like silver screens, lost in winding streams. Life is more than it seems. Sound effects and dead lips, fleeting thoughts and dreams, minds a winding road, hearts an endless code. Lights above